As propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica, e ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e descrescem em cada período da tabela periódica. Em alguns dos principais são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, mas o que a gente vai falar hoje vai ser sobre raio atômico. O raio atômico dos elementos é uma propriedade periódica que determina o raio de um átomo, que varia dependendo da posição do elemento na tabela periódica. Assim, eles podem aumentar ou diminuir conforme o número atômico, que corresponde ao número de prótons presentes no núcleo dos átomos. O raio atômico corresponde à metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Medir o tamanho de um átomo é algo muito difícil, porque a sua eletrosfera não possui um limite específico. Por isso, a forma mais comum é por meio do raio atômico, em que se considera o átomo como se ele fosse uma esfera. Lembre-se de que na matemática, ao estudar sobre esferas, você aprendeu o que era raio e diâmetro. O raio é a distância compreendida entre o centro e a extremidade da circunferência, e é a metade do diâmetro da circunferência. R é igual a D dividido por 2, onde R é o raio e D é a distância entre os núcleos dos dois átomos vizinhos do mesmo elemento. Geralmente o raio atômico é medido em picômetro, submúltiplo de metro. Um picômetro é igual a décima potência de menos 12. Na tabela periódica, o crescimento do raio atômico pode ser observado na figura seguinte. Sendo assim, na vertical, famílias ou grupos, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Já na horizontal, períodos, ele aumenta da direita para a esquerda. Elementos de um mesmo período. Da esquerda para a direita, a quantidade de elétrons na camada de valência vai aumentando e todos possuem a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, o potássio possui 4 camadas eletrônicas e 19 elétrons. O cálcio possui também 4 camadas eletrônicas, mas apresenta 20 elétrons. O escândio também possui 4 camadas eletrônicas, mas possui 21 elétrons, e assim por diante. Quando a quantidade de elétron aumenta, a sua atração pelo núcleo que é positivo também aumenta. Assim, nesse sentido, em razão de atração entre o núcleo e a camada de valência, há uma contração do átomo, o que causa a diminuição do raio atômico. É por isso que o átomo cresce no sentido contrário, da direita para a esquerda. Já nos elementos de uma mesma família, de cima para baixo vai aumentando o número de camadas eletrônicas. Por exemplo, na família 1, o hidrogênio possui uma camada, o lítio possui duas camadas, o sódio possui três camadas e assim sucessivamente. Nesse sentido, aumenta também o número atômico, e por isso o raio atômico também aumenta.